aleluia, a tua vida, glória a Deus. Eu quero, nesse momento, fazer uso do texto do profeta Daniel, no capítulo de número 3, glória a Deus. E a partir do versículo, deixe-me ver aqui, a partir do versículo do primeiro, que diz assim a palavra do Senhor: o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. O versículo 2 diz assim: e o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram todos os sátrapas, os prefeitos, presidentes, juízes, tesoureiros, oficiais, governadores, para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor havia levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Glória a Deus. Amados irmãos, houve um tempo em que, como a palavra de Deus ela nos relata, que o rei Nabucodonosor teve essa iniciativa de levantar uma estátua imponente, bastante alta, uma estátua que chamava a atenção. E ele decidiu que chamou todas as autoridades, queriam todos ali presentes, para consagrar uma estátua. E ele convidou todas essas autoridades, e ali estavam, em pé, todos ali, diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. É interessante que não ficou por aí. Havia uma determinação que foi passada por Nabucodonosor. Ele determinou que, quando escutassem o som de buzinas, de pífaro, da harpa, saltério, gaita de fole e toda sorte de música, era para se prostrar e adorar a imagem de ouro que ele havia levantado. Ele, Nabucodonosor, instituiu isso. Então o aviso era: quando ouvir a música, quando ouvir o que estava sendo tocado, era o sinal para que o povo se prostrasse e adorasse a estátua que ele levantou. Como ele havia decretado isso, ele também pensou em uma punição para aqueles que não se prostrassem e adorassem a estátua que ele levantou. Ele determinou que qualquer um da província de Babilônia fosse lançado dentro de uma fornalha de fogo ardente. Essa seria a pena, esse seria o castigo para aqueles que, após ouvir toda sorte de música, de instrumentos, não se prostrasse perante a estátua e a adorasse. Uma vez que aquilo foi instituído, daquela forma aconteceu. Se ouvia a música, se ouvia toda sorte de instrumento, e o povo da Babilônia, da província de Babilônia, começava a se prostrar e adorar aquela imagem consagrada, atendendo ao pedido de Nabucodonosor. E assim foi. Porém,
o que já começa a nos chamar a atenção neste fato é que naquele lugar, mesmo diante daquele decreto, diante da punição que foi anunciada, existiam homens judeus que foram constituídos sobre negócios da província da Babilônia, a saber, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses 3 homens, quando se podia ouvir a música, e era esperado que todos se curvassem, todos se prostrassem perante a estátua que Nabucodonosor levantou. Esses 3 homens, eles permaneceram de pé e não se curvaram, não adoraram, não se prostraram à imagem que Nabucodonosor levantou. E isso chamou a atenção de algumas pessoas que estavam ali a serviço do rei e não esperaram outra oportunidade para acusar aqueles 3 homens. Eles foram até o rei e começaram a falar com o rei a respeito de sua determinação, dizendo assim: ó rei, tu não disseste que quem não se prostrasse e adorasse a estátua teria como pena, teria como castigo ser lançado na fornalha de fogo ardente? Não foi assim, rei? E o rei confirma: sim, foi dessa forma que eu determinei. Pois é, o rei, aqueles homens judeus que o Senhor constituiu, eles não se prostraram e não adoraram a imagem que o Senhor consagrou. Observe, a gente começa a ver logo aqui a malícia e a maldade de algumas pessoas. Como pessoas maliciosas, elas sentem o desejo de fazer mal a outras pessoas. Elas não perdem oportunidade para querer prejudicar outras pessoas. Essas pessoas maliciosas, elas não gostam de ninguém, nem delas mesmo elas gostam. Elas querem se aproveitar de qualquer situação para tentar te causar dano, para tentar te prejudicar. Mas Deus, Ele é aquele que nos justifica. Deus, Ele tem os seus mistérios. Às vezes Deus, Ele quer provar a nossa fidelidade. Deus, Ele quer nos provar para que o nome dEle seja glorificado, para que a glória seja dada a Ele. E o que acontece a seguir, glória a Deus, é que o rei, ele manda chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele manda os seus servos trazerem estes homens à sua presença. E ao chegar na presença de Nabucodonosor, eles lhe diz assim: servos, é de propósito que vocês não servirão a meus deuses? É de propósito que vocês não vão se prostrar e adorar a estátua de ouro que eu levantei? Nabucodonosor achava, aleluia, que chamando os homens à sua presença, aqueles homens de Deus iriam temer, porque estavam na presença de Nabucodonosor. O que Nabucodonosor não sabia é que o maior estava com eles. Então, meu amado irmão,
minha amada irmã, você ouvinte da rádio Astefal Gospel. O maior, ele está na sua vida. O maior, ele está com você. Ainda que se levante uma perseguição, ainda que pessoas maliciosas tentem prejudicar você, tentem te fazer mal, porque eles estão em toda parte, estão no trabalho, estão na rua, estão em toda parte. Mas você não precisa temer. Não tenha medo, porque o maior está com você. E ele vai dar prova disso. Ele vai mostrar até mesmo para um rei quem é o Rei dos Reis. Quem é que tem toda a autoridade, quem tem todo o domínio. Ele vai mostrar e você vai acompanhar aqui na palavra de Deus isso acontecendo. Quando Nabucodonosor pergunta se era de propósito, a Sadraque, Mesaque e Abidnego, os três já responderam assim. A resposta que Nabucodonosor ouviu foi a seguinte: olha, rei, não há necessidade de te dar resposta. Não há necessidade, eu não sei, em outras palavras, era como se eles estivessem dizendo assim: olha, rei, você está perguntando isso para a gente, você quer que a gente adore a sua estátua? Você quer que a gente se prostre para a sua estátua? Essa aí que o Senhor consagrou, é isso que o Senhor está dizendo que a gente tem que fazer? Se prostrar? Não, rei, é de propósito mesmo. Nós não vamos nem servir, não vamos nos prostrar e também não vamos adorar estátua alguma. Observe que o mundo fica querendo te impor coisas. O mundo, ele fica querendo te impor as vontades do mundo. Mas você é lavado e remido pelo sangue do Senhor. O mundo, aleluia, ele não determina nada na sua vida. Quem determina é Cristo, é a palavra de Deus. Então o mundo, ele quer te forçar a aceitar as coisas do mundo. Então eu te digo, meu irmão, não aceite as coisas do mundo. Resista. Enquanto o mundo está dizendo que você tem que se prostrar a certos comportamentos, enquanto o mundo está te dizendo que você tem que se prostrar a certas falas, a certos posicionamentos, não se prostre. Se preocupe apenas em atender, em fazer a vontade de Deus. E deixe que Deus cuida do resto. Mesmo que você seja chamado e te digam, você não vai adorar a imagem, meu irmão, diga: eu não irei adorar a imagem alguma. Irmão, seu posicionamento é esse? Mantenha o seu posicionamento em Cristo. É dessa forma que a palavra, ela te orienta, ela te instrui. Glória a Deus. Depois que eles falaram isso para Nabucodonosor, parecia até que eles não diriam mais nada, mas preste atenção, ouvinte, no que eles continuam falando para Nabucodonosor. Eles frente a frente com o rei, com quem mandava prender, quem mandava matar. O rei tinha poder para fazer qualquer coisa. Eles ainda disseram assim: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, pode nos livrar. Aleluia. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, rei. Meu irmão, olha o que eles declararam ao rei. Eles estão dizendo: você pode ser rei da Babilônia, você pode ser rei de todas as províncias, você pode ser o maior aqui na terra. Mas existe um Deus no céu todo-poderoso que é maior que você, que pode mais do que você, que a glória dele é infinitamente maior do que a sua. E a esse Deus, sim, a esse Deus é que nós servimos. E tem mais, esse Deus, ele tem poder para nos livrar da tua mão, rei. Ele tem poder para nos livrar de fornalha ardente, de qualquer castigo que você venha nos impor. Esse Glória Deus, sim, esse sim faz. Aleluia. E ainda te digo mais.
ainda que Ele não nos livre, que o nosso corpo seja entregue, nós jamais adoraremos aos teus deuses. Meu irmão, eles estavam dispostos a entregar seus corpos, mas de forma alguma adorariam a estátua de Nabucodonosor. Porque assim, irmão, Deus, Ele tem poder para livrar. Deus, Ele faz como Ele quer. E se por acaso Deus, Ele ainda não atendeu da forma que você entende que deveria ter acontecido, meu irmão, descanse. Somente declare que seja feita a vontade do Senhor. Mesmo que ali fosse o fim para Sadraque, Mesaque e Abednego, eles disseram, mesmo que aqui seja o nosso fim, ainda assim nós continuaremos confiando no Senhor. Ainda assim nós não iremos adorar a deuses estranhos. Aquilo despertou a ira de Nabucodonosor. A palavra diz, lá pelo versículo 19, que ele se encheu de um furor, de uma ira, que até o seu semblante mudou. Então ele ordenou que fosse aquecido 7 vezes mais a fornalha. O que já era quente, o que já tinha poder para tirar a vida de uma pessoa, ele mandou aquecer ainda 7 vezes mais. Ele estava com ódio daqueles homens de Deus. O mundo, ele vai nos odiar mesmo. Pelo fato, aleluia, de você fazer a diferença, pelo fato de você ser sal. O mundo, ele vai te odiar mesmo. Existem pessoas que vão querer o teu mal. Só pelo fato de você ser um servo do Senhor. De você ser uma serva do Senhor. Se você for perseguido por causa do amor de Cristo, eu te digo, bem-aventurado você é. Você não precisa estar preocupado não se o mundo te odeia. O importante é Jesus te amar. Vão querer se levantar, vão querer te vender, podem até querer te castigar. Glória a Deus. Mas Deus, Ele é Deus na tua vida. Tudo começou quando aqueles homens foram informar ao rei desta situação. E assim o rei, irado, a fornalha já aquecida, ele chama os seus capitães. Ele chama os homens, os valentes de seu exército. Ele chama esses homens para que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego. E sabe o que o rei fez? Ele disse, olha, vocês vão se vestir com suas melhores roupas. Vocês vão usar suas túnicas, vão usar seus turbantes, as suas melhores roupas, porque vocês vão morrer usando as suas melhores roupas. Ataram os 3. E os capitães começam a levar Sadraque, Mesaque e Abednego em direção ao forno de fogo ardente. O calor era tão grande. Olha que mistério, que aqueles homens, eles foram fulminados. Aqueles homens, aqueles capitães valentes de guerra, eles morreram ao se aproximar da fornalha. Enquanto isso, os 3 estavam lá dentro do fogo. Agora pense comigo, esses capitães morreram. Qualquer um acreditaria que os 3 haveriam também morrido. Meu irmão, Deus, se quisesse ter feito dessa forma, que eu vou vos falar agora, Ele teria feito. Se Deus quisesse impedir a entrada de Sadraque, Mesaque e Abednego naquela fornalha, Ele teria impedido. Ele teria impedido. Para Deus isso aí seria muito fácil. Mas observe que desde o momento inicial nós sabemos que
Deus ele estava provando também os seus servos. E onde está a glória maior? Impedir a entrada na fornalha? Ou permitir que você entre na fornalha e lá dentro ele faça o sobrenatural acontecer? Quando você entra, muitos pensam que você está morto. Muitos pensam que você desistiu. Muitos pensam agora, ele parou, agora não dá mais. Mas porque eles estão vendo você entrando na fornalha, mas não sabem o que Deus vai fazer por vocês dentro da fornalha. Glória a Deus. Quem está olhando para a sua vida agora e está vendo você caminhar para a fornalha, chega até a dizer: onde é que está o Deus dela? Onde é que está o Deus dele? Não é o Deus Todo-Poderoso? Não é o Deus que dá livramento? Não é o Deus que faz isso, que faz aquilo? Mas olha a situação dele ou dela, meu irmão. Esses não sabem o que falam. Eles vão precisar ver o que Deus vai fazer na sua vida quando você entrar na fornalha. Observando o texto, meu irmão, a gente vai chegar à conclusão de que Nabucodonosor ele estava a uma distância, que ele podia ver o que estava acontecendo dentro da fornalha. Sabe por quê? A palavra de Deus, ela nos diz que o rei Nabucodonosor, ele se espantou. Ora, você vai se espantar com aquilo que você está vendo, com aquilo que está diante de seus olhos. A Bíblia diz que ele se levantou depressa. Estava muito bem assentado no seu trono, cantando vitória, dizendo que havia matado os 3, que ali seria um exemplo para aqueles que não se prostrassem. Ele estava todo pomposo ali, se achando que tinha vencido ao próprio Deus. Mas aí ele se espanta quando ele olha para a fornalha e se levanta depressa do seu trono. Aí o espanto foi tão grande que ele pergunta aos seus capitães, aqueles que estavam ali ao redor dele: meu capitão, quantos homens nós lançamos dentro da fornalha? Não foram 3 que nós lançamos lá? E responderam o rei: é verdade, rei, foram 3. Não, peraí, foram 3? Foram 3. Mas eu, porém, vejo 4 homens soltos dentro da fornalha. E eles estão passeando dentro do fogo. Você entendeu agora, meu irmão, o motivo do espanto? O motivo do rei ter se levantado com pressa? Ele não estava acreditando naquilo que Deus estava fazendo pelos seus servos dentro da fornalha. Entenda, se você está dentro da fornalha hoje, os olhos verão e ficarão espantados com o que Deus irá fazer na sua vida dentro dessa fornalha. Sabe por quê? Eles vão olhar para a fornalha, vão te ver lá dentro. Mas eles também vão ver que tem alguém com você lá dentro. Eles vão dizer: não, mas ele entrou sozinho na fornalha, mas eu estou vendo outra pessoa lá. E o aspecto dele é semelhante ao Filho de Deus, ao Filho de Deus. Aleluia. Aleluia. O rei, ele corre. Glória a Jesus. O rei, ele se apressa. Ele vai até a porta lá da fornalha. Que eu penso que ele não estava acreditando. Ele precisava ver mais de perto o que estava acontecendo. Meu irmão, vai ter gente que vai chegar até você para perguntar como foi que Deus fez. Porque ele vai estar observando de longe. Não vai estar acreditando naquilo que Deus fez. Ele vai até você para perguntar como foi que Deus fez. Porque é tão sobrenatural, é tão espantoso. Uma fornalha que foi capaz de fulminar homens. Quando Jesus entra dentro da fornalha, o rei Nabucodonosor se aproxima e diz: Sadraque, Mesaque e Abednego, saiam daí de dentro agora. Quando os 3 homens saem, eles estavam com turbantes?
com túnicas, estavam bem vestidos. Não era possível sentir o cheiro. Não era possível sentir o cheiro de tecido queimado. Eu não podia sentir o cheiro nem mesmo da fumaça nas roupas daqueles homens. Meu irmão, como é que você explica isso? Não é, presbítero Oliveira? Tremendo. Pastor Cícero Lino, amado ouvinte da Rádio Astefal Gospel. Como se explica isso? Você está num lugar onde os homens nem sequer foram lançados, mas eles já foram mortos. Os capitães do rei Nabucodonosor. E os 3 homens de Deus estavam dentro da fornalha. E o Senhor passeava com ele no fogo. Meu Jesus Cristo, como é que você explica um negócio desse? Seria mais fácil Deus impedir a entrada deles ou, glória a Deus, fazer com que a chama, fazer com que aquele fogo fosse incapaz de fazer mal algum àqueles homens. Me explique isso, se você puder. E Nabucodonosor, ele teve que se render. Ele teve que reconhecer quem verdadeiramente é o Rei dos Reis. Quem é o Rei que é infinitamente superior a ele. E ele declara, viu? Ele declara. Primeiro ele diz assim, bendito, lá pelo versículo 28, se você tiver com a sua Bíblia aí, lá pelo versículo 28, ele diz, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Aí o texto continua dizendo assim, que confiaram nele. Você entende que às vezes Deus permite que você entre na fornalha para mostrar a todo mundo, para mostrar a todos que a sua confiança em Deus ela é inabalável. Eles podiam ter se prostrado, mas eles não deixaram o mundo ditar qual era o comportamento que eles teriam que ter. Não. Eles disseram não. Não é a Babilônia que vai me dizer como eu devo me comportar. Não aceito. A Babilônia não vai impor aquilo que eu tenho que fazer na minha vida, não, meu irmão. Então não deixe o mundo impor nada sobre a sua vida, crente. Não permita que o mundo queira impor. O mundo é o mundo, você é crente, meu irmão. Amém. Glória a Deus. Não permita que o mundo influencie a sua vida. Seja você a influência para ele. Porque você é a luz. O Espírito Santo de Deus habita em você. É você que quando chega em meio à escuridão, ela se dissipa, porque você é a luz. O Senhor, Ele é na tua vida, Ele está contigo. E se assim for necessário, porque está escrito na palavra, Deus, Ele vai, envia anjo para te dar livramento. Para mostrar, meu irmão, que você, mesmo diante de uma grande adversidade, mesmo diante do risco de morte eminente, mas você se mantém firme ali. Eu fico pensando naqueles irmãos, missionários, povo de Deus, que vivem naqueles países de cultura muçulmana, onde, quando eles são perseguidos, eles são capturados, é perguntado a eles se eles negam a fé dele em Cristo e aceitam ao islamismo como a sua religião. E eles respondem, você pode até tirar minha vida, mas o nome do Senhor Jesus Cristo eu não negarei. Meu irmão, isso é muito forte. Eu oro por essas pessoas. A gente aqui no Brasil não vive isso, mas isso é uma realidade nesses países ali que cercam Israel. Os países que cercam Israel. Israel ali é cercado por esses países.
e eles se mantêm firmes. Eles não retrocedem, porque eles entendem que Cristo, meu irmão, não vai os desamparar. Eles estão firmados no Senhor. Glória a Deus. Então observe que depois Nabucodonosor ele lança um outro decreto. Já quero encerrar. Ele lança um outro decreto dizendo que, aleluia, que qualquer povo, língua, nação que blasfemar contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego sejam despedaçados e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Perceba que depois dessa prova, depois dessa fornalha que você está passando, sabe o que vai acontecer na sua vida? Eu quero te dizer que é para encerrar agora. Porque Deus ele vai te abençoar. Eu digo isso não para massagear o Senhor, não, mas é porque a palavra garante. Então, a palavra ela é o suficiente. Glória a Deus. Aleluia. O versículo 30 diz assim, que, eu quero que você preste atenção, que aquele mesmo que foi o responsável por te lançar na fornalha de fogo ardente, quando Deus quer fazer, ele usa esse mesmo que te lançou na fornalha de fogo ardente. Ele usa esse mesmo aí agora para fazer prosperar a tua vida. Sabe por quê? Deixa eu ler o versículo 30. Então, o rei Nabucodonosor fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego. O camarada que outrora foi o responsável por lançar você na fornalha, depois que Deus faz todo mover e mostra que Ele é Deus, Deus usa essa mesma pessoa para fazer prosperar a tua vida. E agora, meu irmão? Então, se a pessoa, ainda que alguém tenha te lançado na fornalha de fogo ardente, entenda, depois que Deus mostrar que Ele é Deus, que a glória de Deus for manifesta, depois que Deus te der o livramento, depois que Deus mostrar a todo mundo que você confia nele, Ele vai usar essa mesma pessoa para te fazer prosperar. Ele vai ser agora canal de bênção para a tua vida. Você recebe essa palavra? Amém. Em nome de Jesus. Eu peço a Deus que essa palavra ela prospere no teu coração. Que de forma nenhuma o diabo roube essa palavra de você. Como o profeta Isaías falou, essa palavra ela tem um objetivo pelo qual ela foi lançada. Então, essa palavra ela vai prosperar na tua vida. Essa palavra vai fazer com que você prospere na sua vida. Amém? Eu peço que Deus ele abençoe a tua vida poderosamente. Eu agradeço a Deus mais uma vez por esta oportunidade excepcional. Presbítero Oliveira, amigo pastor Cícero Lino, e a você ouvinte que nos deu a sua audiência, tem nos dado a sua audiência. Continua aqui com a gente, porque Deus ele tem ainda muito para falar com você. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus Cristo.